Bom, imagina a situação de uma garota que ela faz parte de um clube de teatro e tem um carinha que ela se conheceu e se interessou, porém, ele acaba falando que se fosse para ele ter alguém, ele gostaria de ter um harém. Então essa garota ela acaba se aproveitando das suas habilidades de atuação e meio que ela cria múltiplos personagens para fazer parte do harém do protagonista. Isso aqui é um harém monogâmico, porque é uma garota interpretando várias. E o anime de hoje, ele se chama Pseudo Harém, que é o mais novo anime da temporada, até que ele é bem interessante, que é do cara que tem um harém, mas de uma garota só. Mas só se liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E dessa vez começa com uma garota que ela tá iniciando numa escola nova, e meio que por ser novidade, ela tava perdida. Só que ela acabou encontrando um carinha ali pra pedir informação, e ele era do clube de teatro. E meio que ele tenta convencer a garota a entrar, falando que ele era o único membro, e a garota até que topou, só que quando ela chega lá, ela acaba vendo que ele não é o único, além que ele falou que ele é o presidente do clube, sendo que na verdade não era, ele só tinha falado aquilo pra ela se juntar, sabe? Então eles pedem pra ela mostrar o que ela sabe na atuação, e a garota mandou muito bem, que todos ficaram impressionados. Então eles pediram pra ela se apresentar, que ela se chama Hina Nakura, e ela ficou super grata porque eles aceitaram ela, só que era eles que tinham que agradecer. Afinal, ela também queria se juntar a eles, tá ligado? Mas cortando pra aula de educação física, que é quando apresenta o nosso protagonista, que ele se chama Eiji, ele acaba falando que ele gostaria de ser popular, então ela pergunta se ele tem interesse em romance, que ele ficou até ofendido, que ele fala tipo, que pergunta é essa? É claro que sim, eu sonho em ter um harém. E aqui basicamente foi quando a Rin começou a brincar. Ela acaba falando tipo, então talvez eu te chame pra sair, que o Eiji ficou sem entender, porque ela falou isso do nada. E ela acaba falando que é uma atuação, tipo aquelas minas safadas igual a Nagatoro. Então o Eiji entendeu que ela tá atuando pra ele ter uma experiência de como seria ter um harém. Então meio que a Rin entrando na brincadeira, ela começou a imitar uma tsundere e fala que ela tá fazendo isso não é por causa dele. Então o Eiji acabou falando que adoraria ver a experiência dela atuando. E a Rin acaba falando que por alguma razão ela gosta de atuar pra ele, o que em certos momentos vai deixar o Eiji na dúvida se ela tá atuando ou não. E agora indo pra sala de aula tem uma cena bem engraçada, porque tem um momento ali que o Eiji tava procurando o celular dele no meio da bagunça e ele só notou que perdeu o celular porque ele queria tirar uma foto da Rin com orelhas de gato. Então foi quando a Rin acabou tendo uma ideia. Se ela se oferecesse pra ligar pra ele pra encontrar o celular, ela indiretamente conseguiria o número dele, saca? Só que como ela não conseguiu falar isso diretamente, ela usou uma das personagens, que é justamente a que se parece com a Nagatoro, que ela é meio provocativa. Ela disse que ele ia conseguir achar se ela ligasse pra ele, que ele começa a insistir, né, pra ela fazer isso logo, só que a Rin ficou provocando, né, tipo, será que eu devo fazer isso? Então o Eiji acabou falando pra deixar pra lá, que a Rin acabou se dando mal, até porque a intenção dela também era conseguir o número dele, tá ligado? Então o Eiji acabou falando que talvez ele devesse pedir pra Tsundere-chan. Então a Rin acabou atuando como a Tsundere-chan, então deu tudo certo no final. Que ela até falou, inclusive em pensamentos, que ela tem que agradecer a Tsundere depois. Só que depois disso deu tudo certo e conseguiram achar o celular dele, que tem até uma cena bonitinha que ele agradece atendendo a ligação dela e agradece pela ajuda. Só que depois disso corta pra uma outra cena que todo mundo se reuniu naquele dia e começaram a contar histórias de terror. O engraçado é que tanto o carinha que tava contando como o Reiji ficaram totalmente assustados com a história. O Reiji é bem medroso pra essas coisas, mas nem se compara a Rin. Ela tava tão assustada que ela ficou paralisada. E na saída, ele teve que ficar esperando ela se trocar, porque depois do que aconteceu, ela ficou com medo de ficar sozinha. O engraçado é que o Eiji, ele fez a Rin atuar todas as personagens como se elas estivessem com medo. Que no caso, ele deu um nome pra cada uma, que é a Mimadinha, a Tsundere, a Descolada, que por algum motivo ela é mais séria que as outras, e também tem a Safadinha, né, que ela parece com a Nagatoro. E ela acabou demorando muito a se trocar por conta dessa brincadeira, tá ligado? E depois disso corta pra uma cena engraçada, porque tem uma disputa de culinária, que no caso era o Eiji versus o presidente do clube de teatro. E eles não falam o prato que cada um fez. No caso, a Rin ia provar e depois que ela ia dizer qual que ela gostou. Aí sim ela saberia de quem era aquele prato. Só que ela queria escolher o do Eiji, porque caso ela recusasse, na cabeça dela é como se ela estivesse rejeitando ele, sabe? Então ela ficou tentando adivinhar qual que era o prato feito por ele. O engraçado é que ela acabou acertando, porém, acabou dando empate, porque o outro júri, ele votou no prato do presidente. Então o Eiji acabou falando que talvez a Mimadinha, ela desempatasse. Só que a Rin acabou falando que ela não queria atuar com aqueles personagens na frente das pessoas. Que o Eiji acabou falando, tipo, ué, mas eu sou uma pessoa. Ele não sacou ainda, né, que ela só faz isso com ele. Então acabou ficando por isso mesmo. O engraçado é que o Eiji entrou tanto nessa ideia de harém de mentira, que ele queria que cada uma usasse a roupa de acordo com a sua personalidade. E tem uma cena logo depois dessa que o Eiji tava com frio, então é quando chega a Tsundere e cobre ele falando que ela não tava com frio. Não era porque ela tava preocupada com ele, tá ligado? Que o Eiji, ele até acaba falando que com isso, ele se sente mais aquecido. E a Descolada acaba falando que se ele ficar doente, ela cuida dele. Então é quando o Eiji, ele acabou sendo gigante aqui, porque ele pega aquela jaqueta
e cobre ela. Ele fala que sempre quis fazer isso e que talvez ele fosse mais popular com as garotas, que a Rin acabou derretendo na hora. Ela até pensou em vestir algo mais leve no dia seguinte porque provavelmente ela queria ser coberta por ele, sabe? Porém a previsão tava falando que ia fazer 12 graus, então não tinha como ela fazer isso, tá ligado? Só que indo pro dia seguinte, a Rin tava mostrando a foto da irmãzinha dela pro Eiji e ele fala que deve ser muito legal ter uma irmã mais nova, que foi engraçado porque ela começou a atuar como uma irmã mais nova. Só que o Eiji começa a falar que ele queria que fosse uma irmã mais velha. Aí começaram a discutir qual a idade de mentirinha que ela teria, tá ligado? Mas essa personagem que é uma irmãzinha foi só naquele momento. Não vai achando que é recorrente não, tá? Só que depois disso começa o festival de esporte, que inclusive nesse tempo todo, eles estavam se preparando pra ele. E o Eiji com a Rin andando pelo festival, ele comprou um doce pra cada personagem. E a Rin faz uma cara tipo, ele realmente tá levando essa brincadeira a sério. Só que no dia seguinte após isso, o Eiji amanheceu doente. Ele tava indo pra casa mais cedo porque ele não tancou ficar até o final. Que a Rin, como tsundere, ela fala que poderia levar ele pra casa, mas não era porque ela tava preocupada com ele não. Mas como o Eiji tá doente, ele não conseguiu distinguir que ela tá falando com um personagem. E até que era, só que a Rin não admite por vergonha. Então mesmo assim, ele fala que ficaria muito feliz se ela ajudasse ele. E ela tava tão feliz que ele falou aquilo que ainda bem que a máscara tava disfarçando, porque senão ele ia conseguir ver, tá ligado? Mas chegando em casa, o Eiji acordou na cama e ela pergunta se ele tava melhor. E a Rin acaba complementando, né, que ela fez o jantar. E ele fala que não lembra o que aconteceu e nem como ele trocou de roupa. E a Rin acabou admitindo que ela ajudou ele a se trocar, que ele ficou em choque. Só que ela jogou a culpa na safadinha, né, que é a personagem dela. E ele começou a zoar ela, né, porque foi uma atitude bem ousada. E a Rin manda ele parar, porque se ele continuar, na próxima ela não vai cuidar dele. E o Eiji, ele até ficou triste porque ele adorou a comida dela. Só que ela promete, né, que quando ele melhorar, ela faz de novo, então tava tudo bem. Mas sem muita enrolação, meio que já tava próximo ao Natal, e tava tendo uma festa no clube de teatro. Mas a Rin preferiu ajudar o Eiji porque ele tinha muita coisa pra carregar, apesar que não é só por isso, né, ela queria estar na companhia dele. Só que no meio do caminho, o Eiji, ele começou a dar risada só de imaginar como seria todas essas personagens debaixo do mesmo guarda-chuva. E foi engraçado porque a Rin começou a falar provavelmente o que cada um personagem falaria. E vendo aquela situação, com certeza ia dar briga. E logo em seguida, o Eiji acabou falando que tava feliz de estar junto com ela, que a garota com certeza ficou muito feliz de ouvir aquilo. Mas parece que começou as férias de inverno e a Rin, ela não vê o Eiji desde que elas começaram. E ela tava com muita saudade dele e resolveu ligar, dando a desculpa de que foi a descolada que ligou. E ela fala sussurrando que só queria ouvir a voz dele. Que o Eiji, ele ficou maluco porque essa personagem que fala sussurrando, ele achou muito bom ver ela pelo telefone e fica insistindo pra ela continuar falando. Então logo em seguida o Eiji acabou perguntando se ela tava com tédio, que foi por isso que ela ligou. Então ele acabou chamando ela pra ir num templo no ano novo, que a Rin aceitou sem pensar duas vezes. E chegando no dia, né, eles foram juntos e a Rin tava com um pouco de frio, que foi até engraçado, porque o Eiji, ele pegou na mão dela pra esquentar e ela pediu pra continuar de mãos dadas imitando a mimadinha, mas era a própria Rin disfarçando, sabe? Mas eles foram até o templo, né, jogaram a moeda e tudo mais, e depois disso foram comprar cartões da sorte, que ele queria comprar uma pra cada personagem, tá ligado? E ela tentando impedir ele, acaba rolando uma clássica cena, que é da garota tropeçando e caindo no protagonista e pinta um clima, que quase que o coração da Rin dispara. Só que depois disso mostra o que eles tiraram no bilhete e a Rin acabou falando que ela tirou sorte grande, mas na verdade no papel dela dizia azar. Porém o que aconteceu com ela foi um presente, então tava tudo bem. Mas voltando à rotina, o Eiji e a Rin estavam na biblioteca e ele fala que queria um livro grande pra usar no teatro, mas não deixaram. Então ele ia ter que tentar fazer as coisas sozinho. O que a Rin, ao pensar que ficaria sós com ele, ela acabou se oferecendo pra ajudar, mesmo ela estando estudando. E o Eiji, ele é atacante, porque quando eles estavam a sós, ele chamou ela de fofa, e ela tentando disfarçar porque ficou com vergonha, ela começou ali a atuar como uma tsundere. Só que indo pra casa da Rin, ela queria saber o que será que o Eiji sente por ela. Ela até fala que cada uma das personagens que ela criou diria. A mimadinha falaria alguma coisa que queria que ele gostasse dela. Já a descolada, ela seria bem direta, ela falaria na cara. Só que ela queria muito saber o que ele sente em relação a ela. Ela quer contar que gosta dele um dia, mas quando que vai ser isso? Em 3 dias, 3 meses ou 1 ano? Ela real espera que ele se confesse pra ela. Só que indo pra escola, o Eiji tava mal porque ele não é tão bom assim em atuação, então ele nem conseguiu ajudar a Rin a treinar. Mas a Rin acabou falando que ela gosta de estar sozinha com ele, que logo em seguida ela finge, né, que tudo isso era só atuação, era um personagem. Mas o Eiji fala que sabe a diferença, então ele não é bobo. No caso, ela tava sendo sincera e ele percebeu. Então não adianta disfarçar, tá ligado? E esse anime eu achei ele bem interessante porque ele é em formato sketches. São interações da Rin atuando como se fosse um harém, tá ligado? É um anime divertido e aqui eu falei dos 2 primeiros episódios. E se quiserem continuação, comenta aí parte 2 que é pra eu saber, beleza? Não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino
ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skyne Expansion Beats.